Queridos irmãos e irmãs, na segunda-feira passada, que se seguiu ao domingo de Pentecostes, nós celebramos a memória de Maria, Mãe da Igreja. Queremos recordar que com o decreto Ecclesia Mater, publicado no dia 3 de março de 2018, o Papa Francisco determinou a inscrição da memória da bem-aventurada Virgem Mãe da Igreja no calendário romano geral, para ser celebrada sempre essa memória na segunda-feira que se segue ao domingo de Pentecostes. Eu gostaria de brevemente, neste vídeo, refletir com vocês sobre esse título mariano, Maria, Mãe da Igreja. Maternidade espiritual e eclesial. As palavras de Jesus na cruz encontraram sempre eco na Igreja, que, instruída pelo Espírito Santo, venera Maria como a Mãe amantíssima, com afeto de piedade filial. Nós nos recordamos daquela passagem do Evangelho de João, Jesus no alto da cruz, Maria aos pés da cruz e o discípulo amado, e o encargo que ela recebe: eis aí o teu filho. E ao discípulo, Jesus diz: eis aí a tua mãe. E ele a recebeu em sua casa. Queridos irmãos e irmãs, esse texto do Evangelho de João foi sempre interpretado pela Igreja. Esse dizer a Maria, eis aí o teu filho, foi sempre interpretado pela Igreja como uma verdadeira maternidade espiritual em relação aos crentes e também em relação à própria Igreja. Esta maternidade de Maria se chama espiritual, isto é, segundo a nova vida no Espírito Santo. Maria é a verdadeira mãe dos membros de Cristo, por haver cooperado com seu amor para que nascessem na Igreja os fiéis, que são membros daquela cabeça, que é Cristo. Por ser mãe de Jesus, que é a cabeça de seu corpo místico, e por sua associação e cooperação na obra redentora, é nossa mãe na ordem da graça. Trata-se de uma nova maternidade segundo o Espírito, que se manifesta e realiza em diversas etapas: encarnação, cruz, Pentecostes, vida da Igreja. E essa maternidade de Maria perdura sem cessar na economia da graça, desde o momento em que prestou fiel assentimento na anunciação e o manteve sem vacilação ao pé da cruz, até a consumação perfeita de todos os eleitos. É o que nos recorda a Lumen Gentium. Esta maternidade de Maria é recebida pela Igreja enquanto tal. Ao proclamar Maria como Mãe da Igreja, São Paulo VI indicou explicitamente seu significado dentro da doutrina conciliar e tradicional. Mãe de todo o povo de Deus, tanto dos fiéis como dos pastores. A atitude por parte da Igreja, a atitude filial de toda a Igreja e de cada crente, a imitação do discípulo amado, se concretiza em uma relação familiar de imitação e dependência, a modo de comunhão de vida. Esta espiritualidade ou devoção se pode concretizar em diversas atitudes: relacional, de trato e amor familiar e confiado, imitativa de suas virtudes, celebrativa de suas festas, no contexto do mistério pascal, oracional, de unir-se à sua oração e pedir sua intercessão, apostólica, ou de tornar realidade que Maria seja conhecida e amada por todos os seus filhos. É a atitude de dependência em relação à sua maternidade, que é de influxo salvífico, visto que cuida dos irmãos de seu filho, a cuja geração e educação coopera com o amor materno. A missão eclesial é o pôr em prática
esta sua própria maternidade. A missão eclesial é posta em prática de sua própria maternidade, que tem como ponto de referência Maria. Maria. A dimensão evangelizadora, a maternidade mariana espiritual, ou segundo o Espírito, se realiza na Igreja e por meio da Igreja. A maternidade divina de Maria deve se derramar sobre a Igreja, como indicam algumas afirmações da tradição, para as quais a maternidade de Maria, em relação à Igreja, é o reflexo e o prolongamento de sua maternidade em relação ao Filho de Deus. A Igreja aprende de Maria sua própria maternidade ministerial. Esta maternidade eclesial, eminentemente missionária, se relaciona, pois, com a maternidade de Maria como modelo e ajuda. Como nos recorda Lumen Gentium, a Igreja, contemplando sua arcana santidade, imitando sua caridade e cumprindo fielmente a vontade do Pai, torna-se ela também mãe pela palavra de Deus, fielmente recebida. Com efeito, pela pregação e o batismo, gera para a vida nova e imortal os filhos concebidos pelo Espírito Santo e nascidos de Deus. Maria é figura da Igreja, Virgem e Mãe, como modelo tanto da Virgem como da Mãe. A maternidade de Maria, além de ser modelo da maternidade da Igreja, é também sua ajuda. Como nos recorda a Redemptoris Mater, a maternidade da Igreja realiza-se não só segundo o modelo e a figura da Mãe de Deus, mas também com a sua cooperação. A maternidade de Maria encontra uma nova continuação na Igreja e por meio da Igreja. Meus queridos irmãos e irmãs, com estas reflexões buscadas numa fonte que são as reflexões do Padre Esquerda Buffet, eu quero desejar a todos essa atitude de confiança na presença materna da Virgem Mãe. Deus a todos abençoe.